Aí eu falo da questão da política, né? Eu quero, no entanto, advertir que ele foi muito corajoso em 70 ao denunciar, junto com Carlos Fuentes, Otávio Paz, não era como qualquer um, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, o caráter repressivo, duramente repressivo, que o regime cubano estava vivendo. E é o famoso caso de um poeta, Padilha, Herbert Padilha. Eu até li o processo, é uma coisa horrorosa, porque ele, para escapar da cadeia, escapar da prisão, denuncia, convocam vários escritores jovens cubanos, alguns dos quais iriam embora depois, Norberto Fuentes e outros, e ele, então, vai falando e vai dizendo que tinha errado, que a revolução estava certa, e que ali também, Norberto Fuentes, não sei o que, Cienfuegos, não sei o que, o Cabreira Infante, que é um verme, né, um gusano, que fugiu. Eu acho assim, repelente. E ele liderou isso, juntamente com o Carlos Fuentes e com o Otávio Paz, né? O Cortázar assinou, depois ele não tirou a assinatura, mas ele dizia o seguinte: prefiro Cuba com todos os seus problemas do que o capitalismo, etc. E ele passou por uma posição social-democrata, custou-lhe muito. Ele levou, depois que escreveu, depois que ele participou desse debate, porque ele fora o garoto propaganda da Revolução Cubana nos anos 60. Ele estava lá em 62, na crise dos mísseis, escreveu uma série de artigos para jornais europeus, né, que publicaram numa posição pró-Cuba. Fidel Castro simpatizou com ele. Vargas Llosa falava muito bem, né, e tinha um porte guapo, como dizem, né? E o Fidel Castro lançou sua fúria assim contra, após essa mudança, né? Essa mudança, o documento que cobrou isso aí do regime. Ele levou ainda 3 anos, porque é muito difícil você, quando tem uma crença política ou religiosa, é muito difícil você se libertar, né? É muito difícil você conseguir flutuar criticamente acima dessa crença, mesmo que possa acreditar nela, mas tem uma dimensão crítica, é muito difícil. Ele levou 3 anos sofrendo. Acontecia muito, eu ouvi isso da voz do Josué Guimarães. O Josué Guimarães precisou de anos para se libertar da sua visão stalinista, porque ele apoiava o Stalin. E ele tem, por exemplo, no entanto, apesar das besteiras que andou dizendo, especialmente nos últimos anos, porque ele ficou meio, parece, cego pelo seu próprio sucesso mundial. Ele foi, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista vindo da literatura, o maior intelectual dos últimos 30 anos. Independente das ideias, se concordamos ou não, o mundo inteiro publicava os seus artigos, o mundo inteiro debatia os seus livros. Ele fustigou muito fortemente Pinochet, Videla, Fidel Castro, né? O seu último livro político, publicado há uns 4 anos atrás até, chamado Tempos Ásperos, é uma dura, veemente crítica contra os Estados Unidos pela intervenção na Guatemala. Chama-se Tempos Ásperos, e ele descreve como se deu, de forma romanesca, como forma de um romance, como se deu a intervenção. E ele diz uma coisa que eu até fiquei meditando, muito interessante. É possível que, se os Estados Unidos não tivessem interferido, Fidel Castro, que não era comunista, mas que acompanhou, foi uma das razões que levou a despir-se de qualquer ilusão contra o imperialismo americano, né? Talvez a história da América Latina tivesse sido outra. Ele teria feito a sua revolução, teria feito um governo social-democrata. E, no fim da vida, no entanto, de fato, ele começou a emitir opinião sobre tudo, né? Mas ele fez coisas assim. Ele emitiu, por exemplo, críticas, sem naturalmente apoiar os terroristas, né? Mas ele emitiu críticas a Israel, onde ele era doutor honoris causa por Jerusalém, figura recebida com entusiasmo por Israel. Ele teve uma autonomia que pendeu para a direita, porque politicamente não, mas economicamente ele defendia o sistema liberal, por um tempo. Mas os seus maiores amigos políticos foram François Mitterrand, Felipe González e Fernando Henrique Cardoso, ou seja, 3 políticos social-democratas. Infelizmente, nos últimos anos,
de ouvido, sem saber. Mesmo assim, aqui em 2017, quando ele fez furibundas críticas ao governo Trump. Né? Chamou de idiota, palhaço, homem incapaz. Chamou o idiota de idiota mesmo. Então, é interessante. Mas, independente disso, na verdade, também isso não importa. A gente teve um caso aqui que eu frequentei muito, que foi o Nelson Rodrigues. Né? É o caso do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues politicamente era abominável, né? Um cara que saudava o Médici como grande estadista porque ia no Maracanã, por exemplo. Isso tendo ele próprio um filho preso político e blá, 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 né? E é genial com tudo isso. Mas ele se posicionou contra a tortura, né? Mas ele fazia uma coisa que eu acho ainda pior do que dizer, eu apoio o Médici. Era atacar os indefesos. Atacava o Calado, atacava o Dom Helder Câmara, né? Quer dizer, ele tinha um troço só. Parece que com o Dom Helder Mas é um escritor genial. Era uma pinimba pessoal que ele tinha com o Dom Helder, parece, né? Tem uma história de que ele quis anular o primeiro casamento católico dele para casar de novo na Igreja Católica. E parece que a história que corre é essa, que daí o Dom Helder fez corpo mole e tal, e aí ele começou a atacar esse arcebispo comunista, fica se promovendo com a fome do Nordeste e tal, uma coisa abominável. Bom, eu vou ler um texto, então, desse Peixe d'Água, que é autobiográfico, que é magnífico, uma história de obsessão frenética pela literatura. Aos 16 anos, ele era cronista de um jornal importante. Repórter e cronista, 16 anos. Eu me lembro que 16 anos eu não sabia nem sabia que mulher tinha umbigo também. Talvez ele não soubesse também, né? Mas escrevia em todo caso. E tem toda essa história pessoal, que nós não vamos contar aqui, mas essa história pessoal com a tia, e aí pega a sobrinha da tia, né? E é uma confusão. A história pessoal dele é um folhetim barato também, né? No certo sentido. Aquela briga dele, o que dizem da briga dele com Garcia Marques, né? É uma história também por que mulher, envolve, né? O nosso Décio Freitas, famoso historiador gaúcho, que era o rei, às vezes, de dar uns foras, né? Ou de florear as histórias também. Não, o Décio, que é um querido amigo, já falecido, o Décio, num almoço que ele teve em 97, diz assim, mas, Vargas Llosa, brigaste por mulher ou por ideologia? O Llosa, assim, empalideceu, né? Ele não respondia, nunca respondeu, nem o Garcia Marques, nunca falaram disso. Nem a mulher. A última que sabe é agora a mulher do Llosa, morreu também a mulher do Marques. Mas não importa, o que importa, o Décio perguntou. E aí o Llosa, chamou no Veja Bem. Assim, o querido Décio, eu me lembro disso, eu digo, mas Décio, depois você não devia ter perguntado isso. Ele disse assim, bom, se brigaram por ideologia, eu acho uma bobagem. Mas se brigaram por mulher, aí sim faz sentido. Bom, vou ler aqui o pai tenebroso. O pai fugiu de casa quando ele nasceu. A mãe sustentou para o filho que ele estava morto, é o pai, e aos 10 anos apareceu o pai. Um homem não apenas autoritário, mas violento, que o espancava, que o humilhava, que o colocou no colégio militar, que era tenebroso na época, para que ele não se tornasse um maricom, porque escrevia poemas. E ele narra histórias incríveis do pai, da violência do pai contra ele. Quando o meu pai arremetia contra minha mãe para espancá-la, eu queria morrer. Ele tem 10 anos. Pois até a morte me parecia preferível ao medo que eu sentia. Em mim ele também batia. A primeira vez foi um domingo, na saída da missa na Igreja da Madalena. Por alguma razão eu estava de castigo e não tinha permissão para sair de casa. Mas imaginei que o castigo não incluísse faltar à missa. E, com o consentimento de minha mãe, fui para a igreja. Quando saí, no meio das pessoas, vi o Ford azul estacionado junto às grades e ele plantado lá fora, à minha espera. Bastou ver a cara dele para perceber o que ia se passar. Sem dizer palavra,
ele me deu uma bofetada que me jogou no chão. Tornou a bater e bater. Depois me enfiou no carro aos trancos, onde começou a dizer aqueles palavrões pavorosos que me faziam sofrer tanto quanto suas pancadas. Depois que chegamos em casa, enquanto me obrigava a pedir desculpas, ele continuava a me espancar e me avisava que ia me endireitar, que ia fazer de mim um homenzinho, que não ia permitir que o filho fosse o mariquinhas criado pelos Lhosa. Quando ele me espancava, eu perdia totalmente a compostura. O terror muitas vezes me fazia humilhar-me diante dele, pedindo-lhe de mãos postas que me perdoasse. Nem isso, contudo, o acalmava. Ele continuava batendo, vociferando e ameaçando-me de me alistar no exército como soldado raso, assim que eu chegasse à idade regulamentar. Que eu ia ver lá como eles me endireitariam. Quando aquilo terminava, eu podia ir me trancar no quarto. Não eram as pancadas, mas a raiva e o nojo de mim mesmo por ter ficado com tanto medo dele e ter me humilhado daquele jeito, o que me mantinha insone, chorando em silêncio. Tenebroso.